Há um tipo de homem que as mulheres desejam em silêncio, o que carrega perigo nos olhos e calma no pulso. Não é delicado, não é previsível, não é moldado para agradar. Ele é intensidade contida, sombra disciplinada, força que não pede permissão. Elas sabem que deveriam evitá-lo, mas desejam justamente aquilo que pode tirá-las do controle. O que as atrai não é ele, é o risco emocional de sentir tanto. A verdade que ninguém admite em voz alta é que a excitação feminina não nasce daquilo que o mundo julga correto, seguro ou equilibrado. O desejo não floresce no conforto, mas na tensão. É no atrito, no risco simbólico, na presença de um homem cuja mente parece demasiado profunda para ser completamente compreendida, que a imaginação feminina se acende. Não é o perigo literal que desperta esse fogo, mas o perigo psicológico. O tipo de homem que carrega em seus gestos a possibilidade do inesperado. Ele não precisa levantar a mão ou elevar a voz. Basta existir. Basta olhar de volta com calma e controle. É nesse silêncio carregado de poder que o corpo dela responde antes que a razão tente negar. Mulheres são hipersensíveis ao potencial. Não o que um homem é, mas o que ele poderia fazer. E quando esse potencial inclui força, intensidade, autocontrole e mistério, algo dentro delas desperta como um instinto antigo, primitivo, que elas mesmas fingem não compreender. A sociedade tenta empurrar a narrativa de que as mulheres querem homens bons, gentis, previsíveis, doces. Mas a excitação verdadeira, aquela que vibra por baixo da superfície, não obedece à moral. Ela obedece ao magnetismo. E magnetismo não nasce do convencional. Magnetismo nasce do contraste. Luz que só existe porque há sombra. É o contraste entre o que ele mostra e o que esconde que faz uma mulher sentir que está diante de algo maior do que sua própria capacidade de interpretar. Isso desperta curiosidade, ansiedade, fascínio e, por consequência, excitação. O corpo responde antes do pensamento porque o corpo não negocia com valores sociais. Ele negocia com estímulos de domínio, com presença, com intensidade. Nada excita mais uma mulher do que a sensação de que está diante de um homem que não se dobra ao mundo, que não diminui a própria energia para ser aceito, que não pede licença para ocupar espaço. O homem perigoso no imaginário feminino não é o criminoso, mas o indomável. O homem que não vive ajoelhado perante expectativas externas. Ele é perigoso porque não depende da validação de ninguém. Perigoso porque não implora, não suplica, não se adapta para agradar. Ele tem uma vida própria, uma direção, uma força que corre nele como uma corrente elétrica estável. As mulheres sentem isso como uma vibração silenciosa, quase animal. Não se trata de medo. Se trata de sentir que ele poderia, se quisesse, virar a mesa. E isso cria respeito. O respeito, por sua vez, abre espaço para a admiração. E a admiração é o combustível secreto do desejo feminino. Não existe excitação por um homem inferiorizado. Quanto mais autocontrole e domínio interno ele demonstra, mais ela sente que está na presença de algo magnético. A excitação feminina não é moral, é biológica. O corpo delas foi moldado por eras e eras de seleção natural para buscar homens que transmitissem sinais de força emocional, frieza estratégica, capacidade de liderança e resistência. Esses sinais hoje não aparecem mais em batalhas ou caçadas, mas em microgestos, na forma como ele responde, na forma como ele olha, no modo como ele ocupa o próprio espaço. O homem que parece perigoso é o homem cuja psique não é trivial. Ele pensa diferente, age diferente, não teme conflito, não evita tensão. Ele sabe fazer silêncio quando outros falariam demais, sabe avançar quando outros hesitariam, sabe recuar quando é inteligente recuar. Ele transmite sem palavras que poderia ser tanto o remédio quanto o veneno, e que a escolha depende apenas dele. Isso mexe com o inconsciente feminino, porque ativa um instinto antigo, o instinto de se aproximar do homem que era capaz de sobreviver ao caos. A excitação não vem do perigo, mas da sensação de que ele domina o perigo. Um homem estável demais parece entediante. Um homem instável demais parece ameaçador. Mas o homem perigoso no sentido psicológico, o homem que carrega intensidade, profundidade e poder, se encontra exatamente no meio. Ele sabe controlar a própria escuridão. Ele não é refém dela. Ele carrega o caos como um animal adormecido dentro do peito, pronto para rugir se necessário, mas domesticado pela sua própria força de vontade. É isso que deixa uma mulher inquieta. Saber que está diante de alguém que não é vazio, não é fraco, não é superficial. Alguém que tem intensidade demais para ser ignorado. A excitação nasce quando ela percebe que está sendo vista por olhos que não pedem desculpas por existir, mas que a analisam sem pressa, sem insegurança, sem medo de julgamentos. O olhar dele não é carente, é avaliador. Ele não busca aprovação,
Ele observa, mede, interpreta. E é justamente por isso que ela sente que vale a pena ser observada. O mundo moderno criou homens frágeis, emocionalmente castrados, condicionados a agradar. Mas o desejo feminino não foi atualizado para essa nova versão inofensiva. É por isso que tantos homens bons demais, gentis demais, certos demais, não despertam nada além de conforto. E conforto não é desejo. As mulheres desejam aquilo que desafia, aquilo que mexe com o centro emocional, aquilo que as tira da zona de controle interno. Elas querem sentir que estão diante de alguém cuja energia não se quebra facilmente. Não importa quão independentes, fortes, modernas ou politizadas elas sejam, isso é inconsciente, é biológico, é pré-racional. Elas querem estabilidade, mas desejam intensidade. Querem segurança, mas sonham com imprevisibilidade. Querem carinho, mas fantasiam com alguém que consegue tocá-las não apenas com as mãos, mas com a própria vibração. O homem perigoso é o único que entra na mente delas antes de entrar no corpo. Ele não precisa dizer muito. Ele precisa apenas existir de uma forma diferente da massa. Ele não reage emocionalmente como os outros. Ele não se abala com detalhes. Ele enxerga mais fundo, fala menos, faz mais. Ele transmite calma onde outros ficariam nervosos. Transmite firmeza onde outros hesitariam. Transmite direção onde outros se perderiam. Essa firmeza psíquica é lida, no inconsciente feminino, como uma forma de poder. E poder é um afrodisíaco, mesmo quando ninguém admite isso. O que elas realmente temem não é o homem perigoso. O que elas temem é o efeito que ele tem nelas. O efeito de fazê-las sentir. O efeito de fazê-las desejar. O efeito de fazê-las perder o controle que acreditavam possuir. O que mais intriga nas mulheres não é o que elas dizem querer, mas o que seus corpos silenciosamente revelam. Elas pedem estabilidade, mas se atraem por intensidade. Dizem querer calmaria, mas seus olhos brilham diante do homem que parece carregar dentro de si um incêndio controlado. A mente feminina é profundamente movida pela dualidade. Elas desejam aquilo que desafia, que provoca, que cria contraste entre o conhecido e o desconhecido. E é esse desconhecido que o arquétipo do homem perigoso encarna com perfeição. Não porque represente ameaça física, mas porque personifica o mistério que elas não conseguem decifrar. O perigo não está nele machucar, mas nele despertar algo nelas que talvez elas preferissem manter adormecido. Sentir demais é sempre mais arriscado do que qualquer ato externo, e é exatamente nesse campo emocional que esse tipo de homem reina. O homem perigoso no imaginário psicológico é o homem que não entrega tudo de imediato. Ele não se despe emocionalmente em busca de aceitação. Ele não quer ser entendido rapidamente porque entende que aquilo que é decifrado fácil demais perde valor. Sua força não está em se esconder, mas em não se revelar por completo. Isso cria nas mulheres um processo psíquico viciante, a busca para compreender algo que nunca se entrega por inteiro. A sensação de incompletude é um gatilho poderoso. O que é revelado pela metade torna-se mais desejado do que aquilo que se oferece por inteiro. Mulheres sentem isso no corpo, como quem percebe uma porta entreaberta iluminando um cômodo que elas nunca viram. E a curiosidade se transforma em chama. A excitação nasce da promessa, não da garantia. Nasce do potencial, não da entrega. É o que ele poderia ser, não o que ele é. A previsibilidade é o maior inimigo da atração. O cérebro humano, especialmente o feminino, se vicia em estímulos que oscilam entre tensão e recompensa. Isso cria dopamina. Isso cria fixação. Isso cria desejo contínuo. O homem perigoso, mesmo sem tentar, oferece essa oscilação natural porque sua mente não opera em padrões comuns. Ele não responde mensagens da forma que ela espera. Ele não demonstra interesse da forma que ela imagina. Ele não entra no jogo social com a docilidade que outros carregam. Ele pensa por si mesmo. Ele age por si mesmo. Ele existe por si mesmo. Essa autonomia assusta e atrai ao mesmo tempo. Ela teme perder alguém que parece tão difícil de conquistar. E justamente por isso tenta ainda mais. O que se conquista fácil não é valorizado. O que parece exigir esforço emocional se torna precioso. O que elas chamam de perigo, na verdade, é intensidade. E intensidade é rara. E intensidade é valiosa. E intensidade é irresistível. A maior parte dos homens vive anestesiada, com emoções fracas, ambições rasas, movimentos previsíveis. São facilmente controláveis porque são facilmente lidos. Mas o homem perigoso quebra esse padrão. Ele não vive na superfície. Ele é profundo demais para caber nas expectativas. Ele olha para o mundo com uma perspectiva que não se alinha ao comum, e essa diferença gera atração automática. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que carregam a sensação de que foram moldados por algo além da média, algo maior, algo que elas não conseguem nomear, mas sentem. Ele parece ter passado por fogo, por caos,
por batalhas psicológicas que lapidaram sua frieza e amadureceram seu silêncio. Essa aura de sobrevivência emocional cria um magnetismo quase inevitável. O desejo feminino não procura perfeição, procura vida. Procuram aquele homem cuja energia transborda, mesmo que isso signifique certa inquietação. Não é que elas queiram sofrimento, é que o sofrimento lapida caráter, e caráter lapida poder. O homem perigoso tem sombras, tem cicatrizes, tem passado, tem profundidade. E isso tudo o torna infinitamente mais interessante do que alguém que viveu sempre protegido, acomodado, intacto. A fragilidade emocional masculina nunca excitou ninguém. O que provoca desejo é a força de quem enfrentou a si mesmo e venceu. Quem carrega uma escuridão domesticada. Quem domina os próprios impulsos em vez de ser dominado por eles. Não é violência, é intensidade psíquica. Não é ameaça, é energia concentrada. Um dos maiores segredos que quase nenhuma mulher admite é que elas desejam homens que poderiam quebrá-las. Não porque fariam isso, mas porque não o fariam. É a diferença que cria o impacto. Quando ela percebe que ele é capaz de agir, capaz de se impor, capaz de tomar decisões difíceis, mas escolhe tratá-la com calma e firmeza, o contraste cria excitação. É saber que ele tem força, mas escolhe controle. Saber que ele tem fogo, mas escolhe aquecer em vez de queimar. O homem perigoso não precisa ser rude. Sua gentileza tem peso porque vem acompanhada de força real. É isso que faz o toque dele diferente. É isso que faz a presença dele envolver de um jeito que ela não consegue explicar. A fraqueza disfarçada de bondade não encanta ninguém. A força revestida de autocontrole, sim. Esse arquétipo desperta uma resposta inconsciente porque ativa a fantasia arquetípica antiga, a do homem que caminha entre mundo interno e externo com a mesma firmeza. Ele não teme o caos e não teme a solidão. Ele lida com a própria mente com disciplina. Ele se conhece o suficiente para não se perder em jogos sociais. Ele escolhe quando revelar e quando silenciar. Ele toma decisões com frieza que a maioria não entende, mas que ela sente serem guiadas por algo maior. Ele é uma tempestade que aprendeu a viver como céu limpo, mas que nunca perdeu a capacidade de relampejar. E isso mantém a imaginação dela viva. A fantasia feminina não se alimenta de monotonia, se alimenta de possibilidades. E nada oferece mais possibilidades do que um homem que carrega dentro de si profundidade suficiente para ser lido de inúmeras maneiras. A excitação dela nasce porque por trás de toda mulher existe uma mente que busca ser tocada emocionalmente antes de ser tocada fisicamente. E não existe toque emocional mais poderoso do que aquele provocado por um homem que ela não consegue dominar. Não dominar no sentido de controlar, mas no sentido de compreender totalmente. O mistério é afrodisíaco. A profundidade é afrodisíaca. A intensidade é afrodisíaca. Ele se torna excitante não porque representa ameaça, mas porque representa vida pulsando em estado bruto. Representa força, escolha, direção, presença. A presença dele preenche o ambiente de um jeito que os outros não conseguem replicar. Ele não tenta impressionar. Ele simplesmente existe com naturalidade feroz. E essa naturalidade cria impacto. E talvez o ponto mais maquiavélico, aquele que ninguém admite, seja este. Mulheres se excitam por homens que poderiam ter o mundo, mas escolhem olhar para elas. Não por carência, mas por vontade. Não por falta de opções, mas por critério. A atenção de um homem que é percebido como perigoso vale mais do que a de 100 homens bons demais, porque ela sente que não é dada facilmente. E tudo que exige conquista desperta tesão. O desejo feminino nunca esteve na facilidade, sempre esteve no mérito emocional. E esse mérito só existe quando ele não é barato. O verdadeiro magnetismo do homem considerado perigoso não está em suas ações externas, mas na densidade interna que ele carrega. É essa densidade que torna seus silêncios mais eloquentes do que 1000 palavras, seus gestos mais marcantes do que qualquer discurso, sua presença mais profunda do que a de todos os outros homens que circulam pela vida dela, tentando ser notados. Ele não tenta. Ele simplesmente existe com uma força gravitacional própria. E mulheres sentem isso como um campo energético que desloca algo dentro delas. Há homens que entram em um ambiente como se pedissem permissão para ocupar cada centímetro dele. Há outros que entram como se o ambiente pedisse permissão para existir perto deles. O homem perigoso pertence à segunda categoria. Esse tipo de homem provoca algo que nenhuma mulher admite completamente: a sensação de que ela pode se perder. Não no sentido negativo, mas no sentido emocional, simbólico. Perder-se é abandonar o controle por alguns instantes, permitir-se sentir sem filtrar, sem racionalizar, sem amortecer. Mulheres passam a vida treinando para permanecer no controle. Controle de emoções, controle de expectativas, controle de narrativa. Porém,
Diante de certos homens, esse controle se dissolve. E é justamente essa perda de controle que provoca um nível de excitação que elas mesmas tentam esconder. Não é a perda do controle sobre a situação, mas a perda do controle sobre si mesmas. Esse é o perigo que as atrai. Sentir algo maior do que a própria estrutura emocional está acostumada a administrar. O homem perigoso é o catalisador perfeito para esse fenômeno porque ele não cede espaço para a previsibilidade emocional. Ele não segue roteiros sociais, não adota papéis pré-definidos, não pratica a docilidade estratégica que tantos homens internalizaram achando que agradariam mais. Ele não agrada, ele inspira, ele não procura aceitação, ele provoca impacto, ele não está preocupado em ser visto como bom, gentil ou perfeito. Na verdade, ele nem sequer está preocupado em ser visto. Ele se move pelo próprio eixo, e isso é profundamente raro no mundo moderno. Raro o suficiente para criar um tipo de excitação que nasce do reconhecimento de autenticidade. Autenticidade crua, sem camadas de auto-engano. Mulheres sentem quando estão diante de alguém alinhado consigo mesmo, alguém que não se divide entre o que é e o que mostra. É essa congruência interna que a desarma. Há um detalhe ainda mais profundo. O homem perigoso não busca a aprovação feminina, e justamente isso o torna irresistível para elas. Ele não valida suas inseguranças para ganhar pontos. Ele não tenta ser o príncipe encantado, porque sabe que príncipes encantados são personagens mortos pela previsibilidade. Ele não cria versões socialmente aceitáveis de si mesmo para parecer mais palatável. Ele sabe que quem tenta agradar a todos perde qualquer forma de poder. E poder é exatamente o que gera a atração primária. Não o poder sobre ela, mas o poder sobre si mesmo. Um homem que domina a própria mente se torna imediatamente mais atraente do que um homem que vive escravo da necessidade de ser querido. Essa autonomia, essa capacidade de viver sem buscar aprovação, é lida inconscientemente pelas mulheres como sinal de valor. Um homem que não implora por atenção transmite que não está em escassez, e aquilo que não está em escassez se torna automaticamente mais desejável. Mulheres desejam o que é desejado, o que é disputado, o que é raro. E o homem perigoso é raro porque representa o oposto da dependência emocional que tantos homens exibem sem perceber. Ele não cede a chantagens, não se abala por jogos de indiferença, não muda sua conduta para conquistar migalhas de afeto. Sua estabilidade emocional cria tensão, porque mostra que ele não pode ser manipulado. E isso o torna ainda mais excitante, já que provoca na mulher a sensação de estar diante de alguém que ela precisa conquistar de verdade. A fantasia psicológica feminina sempre girou em torno do homem que poderia quebrar o mundo, mas escolhe não quebrar. Não porque é fraco, mas porque é consciente. Esse homem não é perigoso para os outros. Ele é perigoso para si mesmo. Ele conhece a própria intensidade, conhece suas sombras, conhece suas dores, conhece seus limites. Ele já enfrentou demônios internos que outros homens nunca tiveram coragem de nomear. E quando alguém domina sua própria escuridão, paradoxalmente se torna luz na presença alheia. Mulheres se sentem atraídas pela força de quem já lutou contra si mesmo, porque essa batalha interna cria masculinidade real. Não a máscara frágil, mas a essência sólida. A excitação feminina nasce justamente desse contraste entre o que ele poderia ser e o que ele decide ser. É a promessa silenciosa de poder, combinada com o autocontrole visível. É a certeza de que ele possui intensidade suficiente para ser indomável, combinada com a calma que impede que essa intensidade se transforme em tempestade. Ele é o paradoxo vivo, fogo que sabe quando arder e quando iluminar. E é nesse paradoxo que o desejo feminino encontra seu alimento. O homem perigoso também desperta excitação porque representa algo que falta na maioria dos homens modernos: profundidade emocional. Não vulnerabilidade no sentido choroso e carente. Isso não atrai ninguém. Mas profundidade no sentido de compreender a vida com uma perspectiva mais ampla, mais crua, mais realista. Ele sabe o que quer e sabe o que não quer. Ele não perde tempo, não desperdiça energia, não se envolve em relacionamentos superficiais. Essa clareza é percebida como maturidade, e maturidade, em sua forma mais pura, é um chamariz brutal para o desejo feminino. Porque a maturidade masculina cria um tipo de segurança emocional que não depende de palavras carinhosas ou promessas vazias, depende apenas da forma como ele existe. O perigo não está em um comportamento agressivo, o perigo está no impacto emocional. O homem perigoso provoca reflexões, desafia padrões, obriga a mulher a confrontar partes de si que ela preferiria evitar. Ele a força a sentir mais fundo, a perceber mais intensamente, a se questionar sobre o próprio desejo. E quanto mais ele mexe com sua mente, mais seu corpo responde. A atração feminina é intelectual antes de ser física. Quando um homem domina a mente dela, o corpo segue naturalmente.
O corpo obedece ao impacto emocional como se fosse uma lei antiga gravada no sangue. O que realmente excita as mulheres é a sensação de estar diante de um homem que não pede desculpas por ser quem é. Alguém que não vive domesticado pelo medo da rejeição, que não se limita para caber em expectativas sociais, que não tenta ser menor para ser aceito. Esse homem exala liberdade interna, e liberdade é afrodisíaca. Ele representa a vida em seu estado mais puro, mais intenso, mais inegociável. E quando uma mulher sente essa energia, algo dentro dela desperta porque reconhece nesse homem o mesmo fogo que ela sempre tentou esconder em si mesma. O arquétipo do homem perigoso não é o do destruidor. É o do homem que poderia destruir, mas escolhe construir. É a força domada, a intensidade disciplinada, o caos sob controle. É a sensação de que, se a vida virar tempestade, ele não fugirá. Ele ficará em pé. Ele enfrentará. Ele sobreviverá. E no centro dessa sobrevivência, ela encontrará abrigo. Não um abrigo calmo e previsível, mas um abrigo vivo, vibrante, quente. A excitação nasce exatamente desse tipo de fogo. Existe um tipo de excitação feminina que não vem do toque, nem do elogio, nem da presença física, mas do abalo psicológico. É a sensação de estar diante de um homem cuja energia não pode ser rotulada, prevista ou dominada. Um homem que não opera segundo o manual social, que não se dobra às expectativas alheias, que não busca aprovação, que não teme conflitos e que por isso mesmo se torna um portal para um tipo de desejo que ela não controla. O fascínio pelo homem perigoso não é fascínio por violência, é fascínio pelo mistério, pelo controle interno, pela força emocional latente, pela frieza estratégica, pela imprevisibilidade disciplinada, por aquela sensação de estar diante de alguém que vive em outro plano de entendimento. Mulheres passam a vida sendo expostas a homens previsíveis, que reagem exatamente como se espera, que concordam com tudo para agradar, que tentam parecer perfeitos, que rastejam emocionalmente na esperança de serem aceitos. Eles se tornam transparentes demais, leves demais, simples demais. Não há densidade, não há contraste, não há profundidade. E o desejo feminino, mesmo nas mulheres mais racionais, independentes e modernas, ainda reage ao peso, ao mistério, ao não dito. O homem perigoso não revela tudo, ele revela o necessário. E aquilo que permanece oculto se torna o motor do fascínio. Ela quer decifrá-lo, e quanto mais tenta decifrar, mais presa se torna ao enigma que ele representa. A verdade maquiavélica é simples. O que não é totalmente compreendido, nunca é totalmente possuído. E nada desperta mais excitação na mente feminina do que a possibilidade de conquistar algo que parece inalcançável. Esse arquétipo provoca exatamente essa sensação. A sensação de que existe sempre uma camada a mais, um significado oculto, uma profundidade não verbalizada esperando para ser explorada. O que ele mostra é forte, mas o que ele guarda é ainda mais forte. E isso cria um loop psicológico viciante. A busca por compreender o incompreensível, a tentativa incessante de tocar algo que não se deixa tocar facilmente. Há também o efeito do contraste. O homem que parece perigoso carrega uma intensidade que se manifesta em sua postura, em seu olhar, em sua voz, em seu silêncio. Mas quando ele decide agir com calma, gentileza ou atenção, isso explode como uma bomba emocional dentro dela. O contraste entre força e delicadeza, entre poder e contenção, entre intensidade e controle, cria um tipo de prazer psicológico difícil de comparar com qualquer outra coisa. Não é que ele seja violento, é que ele tem força suficiente para ser, mas controle suficiente para escolher não ser. E essa escolha consciente amplifica a percepção de valor. Mulheres se excitam não pela ameaça, mas pela comprovação de que ele tem poder e autocontrole ao mesmo tempo. O homem perigoso domina uma arte que poucos entendem, a arte de ser imprevisível dentro de limites, intenso dentro de calma, misterioso dentro de clareza, selvagem dentro de disciplina. A imprevisibilidade total cria medo, a previsibilidade total cria tédio. Mas o arquétipo perigoso vive exatamente na fronteira entre essas duas zonas. Ele não reage como os outros, mas também não reage de forma caótica. Ele alterna entre aproximação e distância de forma natural, não estratégica. Ele não imita isso para impressionar. Ele simplesmente é assim. Sua personalidade tem ritmo próprio, frequência própria, intensidade própria, e a mulher percebe isso imediatamente. A maneira como ele olha é um capítulo à parte. Há homens que olham para mulheres buscando aprovação, buscando afeição, buscando reciprocidade. O homem perigoso olha como quem observa, como quem analisa, como quem está avaliando o mundo em vez de buscar validação dele. Seu olhar não implora, pesa, não deseja, escolhe, não idolatra, reconhece.
E esse reconhecimento vindo de alguém que não distribui atenção facilmente cria uma descarga elétrica no inconsciente feminino. Ela sente que está sendo vista por olhos que não mentem, não bajulam, não exageram. Ele não tenta parecer interessante, ele é interessante. E isso faz com que ela queira saber o que esses olhos veem nela. Será que ele a considera forte? Será que a considera frágil? Será que a considera atraente? Essa incerteza cria excitação, porque a incerteza é o coração do desejo. Outra característica do homem perigoso é que ele não cria vínculo por necessidade. Ele cria vínculo por escolha. Isso é devastadoramente excitante para a mente feminina. Quando um homem mostra carência, subserviência, dependência emocional, imediatamente perde valor psicológico. Mas quando um homem deixa claro que pode caminhar sozinho, que escolhe ficar e não que precisa ficar, algo dentro dela reconhece isso como autoridade emocional. E a autoridade emocional é um estimulante profundo. Ele não precisa dela. E por isso mesmo ela deseja ser escolhida por ele. O desejo feminino sempre buscou reconhecimento seletivo, não aprovação incondicional. A presença dele também ativa outra camada inconsciente, a sensação de proteção emocional. Não a proteção banal e fraca, mas a proteção que nasce de alguém que domina sua própria mente. Ele é estável porque já enfrentou o caos interno. Ele é calmo porque conhece sua própria tempestade. Ele é firme porque já viveu momentos que o obrigaram a endurecer por dentro. Essa solidez cria um efeito psicológico instantâneo. Ela relaxa na presença dele. Não por submissão, mas por confiança. Não porque ele a domina, mas porque ele domina a si mesmo. E quando uma mulher relaxa emocionalmente, seu corpo abre espaço para o desejo de forma muito mais intensa. O fascínio também nasce da ideia de que ele carrega segredos. Não segredos de ações, mas segredos de existência. Ela sente que ele já viveu demais, viu demais, sentiu demais. E isso o torna mais interessante do que alguém cuja alma parece intacta. Uma alma intacta é previsível. Uma alma marcada pela vida é enigmática. E o enigma sempre vence o óbvio. Mulheres desejam profundidade porque a profundidade desperta emoções profundas. E onde há emoção profunda, há excitação profunda. O homem perigoso nunca se desespera por amor. Isso é fundamental. Ele pode amar intensamente, mas jamais perde a si mesmo dentro desse amor. E essa autonomia emocional mantém o magnetismo aceso. Ele não se entrega de modo raso, não entrega seus segredos em troca de afeto, não aceita qualquer migalha emocional para se sentir completo. Ele exige profundidade porque oferece profundidade, e essa exigência se torna um espelho que revela a mulher a si mesma. Diante dele, ela sente que precisa mostrar sua melhor versão, não por obrigação, mas por impulso. Ele a faz querer ser mais. E qualquer pessoa que nos força a evoluir nos atrai em um nível visceral. O segredo final, porém, é este. O homem perigoso faz a mulher sentir. Sentir de verdade. Sentir com intensidade. Sentir algo que ela não sente com homens perfeitamente seguros, perfeitamente gentis, perfeitamente previsíveis. A previsibilidade pode trazer paz, mas jamais traz fogo. E o desejo feminino, por mais escondido que esteja, é sempre fogo. A intensidade do homem considerado perigoso não é teatral. Ela não nasce de exageros, impulsividade ou explosões emocionais. Pelo contrário, ela se revela justamente na calma que precede qualquer gesto, na firmeza silenciosa que se mantém mesmo quando tudo ao redor parece caótico. É essa calma carregada que ativa nas mulheres um instinto arcaico de atenção. Ele não precisa elevar a voz, porque sua presença já ocupa mais espaço do que a maioria dos homens que gritam para serem notados. Ele não precisa se exibir, porque seu silêncio já é interpretado como confiança. Ele não precisa correr atrás, porque seu ritmo próprio faz com que qualquer um que queira acompanhá-lo tenha que acelerar. E mulheres, que são sensíveis ao valor implícito no comportamento masculino, percebem imediatamente que estão diante de alguém que não corre atrás da vida. Ele a conduz. É nesse domínio natural da própria energia que nasce a aura de perigo. Não é o risco físico, mas o risco emocional. O risco de que ele veja além das máscaras. O risco de que ele não se impressione com truques fáceis. O risco de que ele não reaja ao que todos os outros reagiriam. O risco de que ele provoque nela sentimentos intensos que ela não está preparada para lidar. O perigo dele está na capacidade de despertar nela partes que ela tentou durante anos manter adormecidas. Ele mexe com camadas que outros homens nem sabem acessar. Ele cutuca feridas antigas sem precisar tocar. Ele desencadeia desejos que ela não admite nem para si própria. E esse despertar interior é tão forte que se confunde com excitação física. A mente feminina, quando sente que está diante de um homem que não se deixa prever, começa a operar em um estado duplo. Parte de si quer se proteger, enquanto outra parte quer se aproximar. E esse conflito é o terreno fértil do desejo.
Quando uma mulher não sabe se deve fugir ou avançar, se deve recuar ou se entregar, o corpo dela responde produzindo adrenalina, dopamina, tensão, calor. A mistura perfeita para que a atração se torne inevitável. Isso explica por que tantas mulheres, mesmo sem entender racionalmente, se sentem atraídas por homens que não seguem roteiros sociais. Elas confundem perigosidade simbólica com profundidade. E não estão erradas. O homem que vive de maneira plena, intensa, autêntica, inevitavelmente causa impacto. E impacto é a essência do desejo. Há algo também no modo como ele se movimenta pelo mundo. Ele não precisa anunciar quem é. Ele permite que suas ações falem. Ele não precisa convencer ninguém de nada. Ele apenas vive de acordo com suas próprias convicções. Essa independência psicológica é profundamente excitante para as mulheres porque representa algo raro. Um homem que não é moldado pelo medo. O medo é o que guia a maioria. Medo de rejeição, medo de não ser suficiente, medo de errar, medo de tentar. Mas o homem perigoso não opera a partir dessa energia. Ele opera a partir da força. E força é magnética. Força faz as pessoas olharem duas vezes. Força cria respeito sem que uma palavra seja dita. E quando um homem vive sem se encolher, sem se justificar, sem pedir permissão para ser intenso, ele acende em uma mulher algo que ela mesma tenta negar. O desejo por alguém que não pode ser facilmente controlado. Não porque ele é rebelde, mas porque ele é inteiro. Homens inteiros são raros. Homens que não se fragmentam para agradar são raros. Homens que carregam dentro de si a própria bússola são raros. E tudo que é raro torna-se automaticamente desejado. O homem perigoso é desejado porque é escasso. Escasso em postura, escasso em energia, escasso em profundidade. Mas o elemento mais intoxicante nesse arquétipo é a sensação de que ele carrega uma sombra. Não uma sombra destrutiva, mas uma sombra consciente. Ele já confrontou partes de si que muitos evitam. Ele já encarou seus próprios limites, seus próprios impulsos, suas próprias falhas. E ao fazer isso, adquiriu um tipo de força que nenhum curso, nenhum livro, nenhum conselho poderia ensinar. A força de quem venceu batalhas internas é diferente de qualquer força externa. Mulheres sentem isso antes mesmo de entender. Sentem que esse homem não é leve, não é superficial, não é ingênuo. Sentem que ele é profundo e que ao se aproximar dele, inevitavelmente tocarão essa profundidade. E o toque na profundidade de um homem sempre desperta profundidade nela mesma. Esse processo desperta um segundo fenômeno. O desejo de ser escolhida por alguém que não escolhe qualquer uma. O homem perigoso não coleciona relações. Ele seleciona, ele observa, ele avalia, ele escolhe. E essa seletividade é extremamente excitante. Quando ele olha para uma mulher com interesse real, ela sente que não é apenas mais uma opção. Sente que foi vista em uma camada que outros não perceberam. Sente que despertou algo nele que não desperta facilmente. E isso cria um poder emocional devastador. Quanto mais raro o reconhecimento, mais valioso ele se torna. Outro ponto profundo. Esse homem não tem medo de sua própria intensidade, enquanto a maioria dos homens teme ser julgada. Ele fala com convicção, olha com firmeza, age com precisão. Mulheres percebem rapidamente quando um homem não tem vergonha de ser intenso e se sentem atraídas porque essa intensidade promete experiências emocionais que ultrapassam o comum. Elas não querem viver na superfície, querem sentir algo que as tire do mar calmo da rotina. Querem sentir profundidade, vida, movimento. E o homem perigoso oferece exatamente isso, movimento emocional. Há ainda o paradoxo mais poderoso de todos. O homem perigoso é o único capaz de despertar vulnerabilidade em uma mulher de forma prazerosa. Não vulnerabilidade no sentido de submissão, mas no sentido de permitir-se sentir sem barreiras. Ele ativa nela a sensação de que pode soltar a própria máscara. E essa sensação é rara demais para ser ignorada. Quando ela percebe que ele enxerga além do superficial, ela começa a revelar partes de si que escondeu de todos. E revelar cria ligação. Ligação cria intimidade. Intimidade cria desejo. Desejo cria entrega. Ele faz com que ela se veja através de olhos que nunca mentem. Olhos que não a julgam, mas também não a bajulam. Ele a enxerga com uma clareza que assusta. E essa clareza é o que desperta a sensação de que ela finalmente encontrou alguém que pode acompanhá-la emocionalmente. O homem perigoso não teme a profundidade dela, e isso a excita profundamente. Porque a maioria teme, a maioria recua, a maioria não suporta a intensidade emocional. Ele suporta, ele acolhe, ele provoca, ele expande. Esse arquétipo desperta nas mulheres um tipo de desejo que não tem lógica, não tem explicação simples, não se dobra à moralidade. É o desejo que nasce da vida pulsando em excesso. O desejo por alguém que poderia quebrá-la emocionalmente, mas escolhe não quebrar.
O desejo por alguém que poderia deixá-la perdida, mas escolhe guiá-la. O desejo por alguém que carrega escuridão, mas ilumina quando quer. Essa dualidade, essa fusão entre intensidade e autocontrole, é o que torna esse tipo de homem inesquecível. Um homem previsível pode ser amado, um homem fácil pode ser querido, mas um homem perigoso, esse é desejado, porque ele mexe não apenas com o corpo, mas com o inconsciente. Ele desperta aquilo que estava adormecido. Ele acende incêndios que ela não planejava acender. Ele se torna a chama que ela não consegue apagar. O homem percebido como perigoso não encanta pelo que demonstra, mas pelo que sugere. Ele não precisa revelar sua história para que ela sinta que existe algo ali, pulsando sob a superfície, que o torna diferente dos demais. Ele carrega uma profundidade que não se explica, apenas se sente. E sentir é sempre mais perigoso do que entender. Quando uma mulher tenta compreender um homem racionalmente, ela mantém o controle. Mas quando ela passa a senti-lo antes de entendê-lo, ela perde o controle sem perceber. É nesse ponto que o desejo se instala, quando a mente não consegue acompanhar o ritmo do instinto. O que excita nas mulheres é justamente esse abalo, essa perda temporária de estrutura emocional, essa quebra da resistência interna. É uma sensação tão forte que assusta e por isso mesmo atrai. A psicologia feminina reage à força emocional como um radar. Ela não busca apenas sinais de masculinidade visível, mas a densidade invisível que separa homens frágeis de homens inteiros. O homem perigoso é inteiro, e isso a atrai antes mesmo de qualquer toque. Ele não é uma soma de peças. Ele é um bloco sólido, moldado pela vida, por dores que ele não faz espetáculo, por experiências que o tornaram mais silencioso e letal em sua calma. Essa inteireza o torna um desafio emocional para ela. E desafios são afrodisíacos, ainda que ninguém admita. Uma mulher pode até rejeitar um homem fácil, mas nunca ignora um homem que ativa nela o instinto de conquista. O homem perigoso desperta exatamente isso, a sensação de que existe algo ali que vale a pena decifrar. Ele não demonstra ciúmes porque não vive em escassez. Ele não implora por atenção porque sabe que sua energia tem valor. Ele não disputa espaço com outros homens porque entende que presença fala mais alto do que esforço. E é justamente essa tranquilidade que o torna dominante. A maioria dos homens tenta parecer forte. O homem perigoso é forte, não pela postura física, mas pela postura emocional. Ele não teme ser abandonado, traído, rejeitado. Ele aceita o risco natural da vida sem tentar controlar tudo. Esse desapego o torna livre, e liberdade é uma arma de atração poderosa. As mulheres percebem isso e sentem imediatamente que estão diante de alguém que não pode ser retido à força, mas que pode escolher ficar. E a escolha dele vale mais do que a necessidade de qualquer outro homem. A impossibilidade de controlá-lo é um gatilho psicológico que mexe profundamente com o inconsciente feminino. Não no sentido tóxico, mas no sentido arquetípico. Elas não querem um homem que se ajoelhe emocionalmente, mas alguém que caminhe com firmeza ao lado delas. O homem perigoso é exatamente isso. Alguém que tem eixo próprio. Ele não é moldado por expectativas externas. Ele vive a própria verdade. Ele carrega uma bússola interna que não oscila ao sabor da validação. E essa independência existe em um nível tão visceral que qualquer mulher que se aproxima sente imediatamente que não está diante de um homem comum. Outro elemento que intensifica o desejo é a habilidade desse homem de permanecer em silêncio. Silêncio não no sentido de ausência, mas no sentido de profundidade. Ele não fala demais, não se explica demais, não se justifica demais. Ele sabe a força que existe nas palavras medidas. O homem que fala compulsivamente entrega sua psique. O homem que fala o suficiente revela apenas o que deseja revelar. E mulheres que interpretam o subtexto melhor do que qualquer homem sentem essa intenção contida como um convite perigoso. O perigo está sempre no subentendido, não no explícito. É no não dito que o imaginário feminino se inflama. Esse silêncio do homem perigoso também não é vazio. É cheio de histórias, traumas, vitórias, derrotas, escolhas. Ele carrega nas costas um passado que ele não precisa transformar em espetáculo. Essa maturidade emocional o torna ainda mais magnetizante, porque demonstra que ele não é raso. A rasidão é o grande inimigo do desejo feminino. Nada é mais desestimulante do que um homem que não tem profundidade para explorar. O homem perigoso, ao contrário, parece um labirinto. Quanto mais ela avança, mais camadas surgem. E quanto mais camadas surgem, mais ela deseja entrar. Ele não precisa seduzir. Ele precisa apenas existir com autenticidade. E isso já provoca nela um turbilhão emocional. O arquétipo perigoso também se manifesta na maneira como ele lida com conflitos. Ele não foge e não se desespera. Ele enfrenta. Ele analisa. Ele resolve. Essa frieza estratégica é lida pela mente feminina como força real.
não força performativa, força que não precisa ameaçar para ser percebida, força que não precisa gritar para ser reconhecida, força que fala por si mesma. Mulheres associam instintivamente essa força interna à capacidade de protegê-las, mas não é uma proteção física o que mais importa para elas, é a proteção emocional. A proteção que diz: eu me seguro sozinho, eu não vou desmoronar em cima de você. Quando ela sente isso, seu corpo responde instantaneamente com conforto, e onde há conforto emocional, o desejo se instala. O homem perigoso também possui algo que a maioria dos homens perdeu: espírito. Não espírito no sentido espiritual, mas no sentido de energia vital, de fogo interno, de propósito. Ele não vive anestesiado pela rotina, não segue a vida arrastado, não se conforma com mediocridade. Ele carrega dentro de si uma chama que não pode ser apagada, apenas direcionada. Essa chama não apenas atrai, mas contagia. Ela sente que ao se aproximar dele, sua própria vida ganha mais brilho, mais intensidade, mais profundidade. Ele se torna um catalisador, um amplificador, um portal para uma versão dela que ela mesma não acessou ainda. E talvez o aspecto mais secreto desse arquétipo, aquele que ninguém admite, mas todas as mulheres sentem, é que ele a enxerga de verdade, não o que ela mostra, mas o que ela tenta esconder. Ele percebe suas inseguranças sem desprezá-las, percebe sua força sem idealizá-la, percebe sua sensualidade sem vulgarizá-la, percebe seu medo sem julgá-lo. E essa percepção profunda a desnuda emocionalmente. Uma mulher pode resistir a qualquer homem, menos ao homem que a enxerga. A visão verdadeira cria vulnerabilidade, e vulnerabilidade, quando oferecida ao homem certo, se transforma em desejo. Mas essa visão que ele tem dela não é entregue em declarações óbvias, é sugerida em pequenos gestos, no modo como ele a olha, como se pudesse atravessar sua superfície, no modo como ele fala, como se já soubesse o que ela pensa antes mesmo que ela verbalize, no modo como ele se aproxima, sem pressa, sem ansiedade, como quem sabe exatamente o impacto que causa. Ele não precisa tocar para provocar um arrepio, sua energia já toca. Ele não precisa elogiar para criar tensão, sua presença já tensiona. Ele não precisa seduzir porque sua existência já é uma forma de sedução. O homem perigoso, quando escolhe uma mulher, não a escolhe por carência, mas por conexão. Não a escolhe para preencher um vazio, mas porque reconhece nela uma profundidade que conversa com a dele. Essa escolha faz com que ela sinta algo que poucas mulheres têm coragem de admitir: orgulho. Orgulho de ser vista por alguém que poderia ter o que quisesse, mas a escolhe. Orgulho de ser reconhecida por um homem que não reconhece qualquer uma. Esse orgulho é uma forma silenciosa de prazer emocional. É uma dopamina que não se explica, se sente. O desejo feminino, no fim das contas, nunca foi pelo perigo. Foi sempre pelo poder controlado, pela intensidade consciente, pela força que não precisa ser exibida. O homem perigoso é perigoso apenas no imaginário simbólico. Ele ameaça o equilíbrio dela, não sua segurança. Ele ameaça sua racionalidade, não sua vida. Ele ameaça sua capacidade de permanecer indiferente. E é essa ameaça que desperta o desejo mais profundo. O corpo dela quer estabilidade, a alma dela quer intensidade. E apenas esse tipo de homem oferece as duas ao mesmo tempo. O verdadeiro impacto do homem considerado perigoso não está no jeito que ele toca uma mulher, mas no jeito que ele a faz se tocar internamente. Ele desperta nela emoções, memórias, instintos e desejos que estavam adormecidos há anos, às vezes décadas. E quando algo que estava apagado se reacende, a sensação é quase intoxicante. Ele se torna um gatilho emocional poderoso não porque força isso, mas porque sua energia mexe com camadas profundas da psique feminina. É como se ele tivesse uma chave invisível que abre portas dentro dela que ela nem sabia que existiam. Ele faz isso de forma silenciosa, nunca explícita, nunca óbvia. Ele não se vende como algo extraordinário, ele simplesmente é. E justamente por não tentar, ele se torna extraordinário. A maioria dos homens tenta impressionar. O homem perigoso impressiona sem esforço. A maioria tenta se mostrar superior. O homem perigoso não precisa se mostrar. Sua superioridade emocional é evidente no modo como ele se comporta, no modo como fala, no modo como olha, no modo como se move. Tudo nele transmite profundidade. Tudo nele sugere que a vida o moldou de um jeito que poucos sobreviveriam intactos. E mulheres percebem isso de imediato, mais rápido até do que o próprio homem imagina. Elas sentem quando estão diante de alguém que já passou pelo fogo e voltou mais forte. Sentem quando ele carrega cicatrizes emocionais que não exibem dor, mas sabedoria. Sentem quando ele sabe o que quer. E mais importante, quando ele sabe o que não quer. Essa clareza vale ouro para elas, porque a maioria dos homens vive indeciso, confuso, fragmentado. A clareza masculina é rara, e tudo que é raro se torna desejado. Mas há algo ainda mais profundo,
O homem perigoso provoca nela uma sensação que nenhum homem comum consegue provocar. A sensação de que ela pode ser dominada emocionalmente, mas de uma forma que ela escolhe. Não é submissão, nem fragilidade. É rendição voluntária. É permitir-se sentir sem proteger-se. É entregar-se ao impacto dele porque ela confia que ele não a machucará, apesar de ser perfeitamente capaz de machucar se quisesse. É a dualidade perfeita. Ele tem o poder, mas escolhe usá-lo com controle. Essa escolha cria um prazer psicológico indescritível. Esse homem não precisa seduzir com palavras. Ele seduz com presença. Uma presença que desafia, que provoca, que expande. Ele faz com que ela questione quem ela é, o que quer, o que teme. Faz com que ela veja em si mesma desejos que ela nunca ousou verbalizar. Ele desperta nela a sensação de estar viva, não apenas vivendo, mas viva. Há uma diferença enorme, e ela sente isso no corpo antes de perceber com a mente. Ele a faz sentir o contraste entre a mulher que ela é com os outros homens e a mulher que ela é com ele. Com os outros, ela é racional. Com ele, é instintiva. Com os outros, é previsível. Com ele, é profunda. Com os outros, controla. Com ele, flui. A diferença entre essas versões é o que aprende, mesmo quando tenta resistir. Ele desperta nela a mulher que ela achava que havia morrido, ou que nunca havia existido. E essa descoberta é tão poderosa que se torna viciante. A excitação feminina cresce quando um homem acessa partes dela que estavam fechadas para o mundo. O homem perigoso sabe intuitivamente onde tocar. Não com as mãos, mas com a energia, com a vibração, com a mente. Ele percebe inseguranças, desejos, medos e limites com precisão quase desconcertante. E não explora nada disso de forma tóxica. Pelo contrário, ele usa essa percepção para criar intensidade, conexão, profundidade. Ele faz com que ela se sinta vista. E ser vista é a maior droga para a psique feminina. Esse homem também não tem medo de confrontá-la emocionalmente. Quando percebe que ela está se escondendo atrás de máscaras, ele não reforça a ilusão. Ele a olha como quem diz sem palavras: "Eu te vejo. Pare de fingir." Esse olhar destrói defesas que outros jamais conseguiriam atravessar. E quando as defesas caem, o desejo surge, porque o desejo feminino não nasce daquilo que é confortável, mas daquilo que é verdadeiro. A verdade a excita, a verdade a assusta, a verdade a expõe. E é essa exposição emocional que faz com que ela se renda ao impacto dele. Um detalhe que poucos percebem é que o homem perigoso não tenta controlar ninguém. Ele controla apenas a si mesmo. E esse autocontrole absoluto é o que o torna tão irresistível. Ele não reage impulsivamente, não perde a linha, não se desestabiliza por pequenas provocações. Essa frieza calculada cria uma tensão quase animal no ar. É como estar perto de uma fera selvagem que, apesar da força, permanece dócil por escolha. O desejo nasce dessa sensação. Ele poderia quebrar, mas não quebra. Ele poderia gritar, mas não grita. Ele poderia perder o controle, mas nunca perde. Esse contraste cria respeito, admiração e emoção. Mas talvez o efeito mais profundo seja este. Ele faz com que ela se sinta feminina. Não feminina no sentido fraco e tradicional, mas feminina no sentido essencial. Intensa, emocional, instintiva, sensível, viva. O homem comum, por insegurança, tenta competir com ela, tenta provar valor, tenta se exibir, tenta se afirmar. O homem perigoso não compete. Ele não precisa competir. Sua segurança interior permite que ele ocupe seu lugar como um homem sem esforço, e isso permite que ela ocupe seu lugar como mulher com total intensidade. Na presença dele, ela não precisa fingir ser independente o tempo todo, forte o tempo todo, controlada o tempo todo. Na presença dele, ela pode derreter, pode sentir, pode respirar, pode descansar emocionalmente. E esse descanso, paradoxalmente, é o que mais a excita. Ele a faz sentir que finalmente encontrou alguém que corresponde ao tamanho da intensidade dela. Alguém que não teme sua profundidade, que não se assusta com sua força, que não se intimida com sua sensibilidade. A maioria dos homens tenta diminuir a intensidade feminina para se sentir segura. O homem perigoso a desperta ainda mais. Ele não tenta controlar sua energia, ele a canaliza. E quanto mais ela sente que ele a compreende, mais seu corpo responde com desejo. Ele desperta nela o tipo de paixão que ela acreditava só existir em filmes. A paixão que grita silenciosamente. A paixão que treme sem tocar. A paixão que lateja no ar. Ela sente isso quando está perto dele, quando recebe uma mensagem dele, quando lembra de um olhar dele. Ele se torna um fantasma na mente dela. Um fantasma bom, que assombra o corpo dela de forma deliciosa. E por que isso acontece? Porque ele não toca apenas a pele. Ele toca a alma. Ele toca a parte dela que ninguém alcança. Ele toca o interior.
E é por isso que a excitação é tão profunda. O homem perigoso excita porque ele não passa pela vida. Ele a atravessa, e atravessa também a mulher que cruza seu caminho. No fim, o que chamam de homem perigoso não é o homem violento, nem o homem cruel, nem o homem que causa danos reais. O verdadeiro perigo, aquele que incendeia a psique feminina e desperta o desejo mais profundo, é o perigo emocional, psicológico, instintivo. É o homem que representa uma ameaça não ao corpo, mas ao equilíbrio interno que ela construiu cuidadosamente ao longo dos anos. É o homem que tem o poder de desmontar, com um único olhar, todas as camadas que ela usa para se proteger do mundo. Ele não invade essas camadas, ele simplesmente não é impedido por elas. E essa sensação de inevitabilidade, de intensidade contida, de profundidade silenciosa, cria um impacto que ela não consegue ignorar, por mais que tente. Esse homem a excita porque faz com que ela se reconheça em seu reflexo. Ele não a reduz, não a infantiliza, não a domestica. Pelo contrário, ele a desperta. Ele ativa nela a parte selvagem, caótica, profunda e feminina, que estava sufocada pelas exigências modernas de força constante, independência constante, racionalidade constante. Na presença dele, ela não precisa provar nada, não precisa performar, não precisa endurecer. Ele permite, e até provoca, que ela seja intensa. E a intensidade feminina, quando liberada, é uma força que busca imediatamente um recipiente masculino capaz de contê-la sem diminuí-la. O homem perigoso é exatamente esse recipiente. Ele não tem medo da força dela, não teme sua sensibilidade, sua profundidade ou seu impulso emocional. Pelo contrário, ele entra em sintonia com isso. Ele não tenta controlar, ele conduz, não tenta apagar. Ele molda, não tenta fugir, ele encara. E essa coragem emocional, essa disposição para enfrentar a parte mais verdadeira e selvagem dela, é o que cria uma atração tão violenta que às vezes até ela se assusta, porque ele a vê de uma forma que ninguém nunca viu. Ele a entende em um nível que ela não sabia ser possível. Ele fala com seu inconsciente. Ele toca o que está abaixo da superfície. Por isso, ela sente que pode confiar nele, mesmo quando deveria se proteger. Isso não é ingenuidade, é instinto. O instinto feminino reconhece imediatamente quando um homem tem poder, não sobre ela, mas sobre si mesmo. O poder interno masculino é o maior afrodisíaco que já existiu. E poder não tem nada a ver com agressividade. Tem a ver com direção, foco, frieza, autocontrole. Um homem que se controla transmite segurança. Um homem que não se dobra transmite estabilidade. Um homem que não se perde na própria emoção transmite força. Ela sente tudo isso antes mesmo de entender. E aqui está a parte mais secreta, a mais maquiavélica, a que ninguém admite em público. As mulheres se excitam por homens que carregam sombras, desde que essas sombras estejam sob domínio. Elas não querem um homem perfeito. O perfeito é entediante. O perfeito é previsível. O perfeito não desperta nada além de conforto. E conforto não é desejo. Elas querem um homem que carrega marcas, que carrega profundidade, que carrega intensidade, mas que domina isso com maestria. É esse domínio, essa habilidade de ser fogo e gelo ao mesmo tempo, que provoca desejo. O homem perigoso é o homem que tanto poderia destruir quanto curar. E por escolha, cura. Que poderia virar tempestade, mas opta por ser abrigo. Que poderia dominar, mas prefere envolver. Esse contraste é tão poderoso que o cérebro feminino responde com adrenalina, dopamina, oxitocina e uma série de reações químicas que ela não consegue controlar. O desejo nasce dessa mistura explosiva. Segurança no caos, caos na segurança. Ele é a dualidade perfeita. Ele é o paradoxo vivo. Ele é tudo que ela teme e tudo que ela quer, ao mesmo tempo. O mais curioso é que esse homem não se torna perigoso tentando ser. Ele não finge. Ele não performa. Ele não adota posturas criadas em vídeos de internet. Ele simplesmente vive sua verdade. A vida o tornou intenso. A dor o tornou profundo. As perdas o tornaram seletivo. A solidão o tornou centrado. As batalhas internas o tornaram frio. E o amor, quando experimentado, o tornou capaz de aquecer novamente sem se quebrar. Essa soma complexa de forças contraditórias é exatamente o que o diferencia dos outros homens. Ele não é resultado de pose, é resultado de trajetória. E trajetória tem peso. Trajetória molda energia. Energia cria presença. Presença cria impacto. Impacto cria desejo. O perigo também está no fato de que ele não facilita o caminho. Ele não entrega tudo pronto. Não mostra suas cartas. Não revela seus pensamentos com facilidade. Ele exige profundidade porque oferece profundidade. Exige verdade porque oferece verdade. Exige intensidade porque oferece intensidade. E ao fazer isso, obriga a mulher a sair da superfície.
Obriga-a a sentir, obriga-a a ir além do raso, obriga-a a ser mais do que um rosto bonito, mais do que uma personalidade socialmente aceita. Ele exige sua alma, e isso a excita mais do que ela jamais admitirá. A entrega emocional dele também não é barata. Ele não se abre para qualquer uma, não se doa para qualquer uma, não revela seu mundo interno facilmente. E essa escassez faz com que cada gesto de aproximação seja percebido por ela como raro, precioso, quase sagrado. Quando um homem perigoso olha para ela com interesse genuíno, ela sente que esse interesse tem peso, sente que esse olhar não é comum, sente que desperta nele algo que ele não desperta com qualquer pessoa. Isso faz sua autoestima explodir em intensidade. Ela se sente especial. E sentir-se especial é o maior gatilho de excitação feminina que existe. Mas nada se compara ao efeito final, aquele que permanece mesmo dias, semanas ou anos depois de um encontro com esse tipo de homem. Ele ocupa espaço na mente dela. Ele se torna uma presença mental constante, uma sombra boa que acompanha seus pensamentos, um eco que ressoa quando ela está sozinha, um calor que volta quando ela lembra de uma frase curta, de um gesto simples, de um olhar prolongado. Ele se torna um fantasma emocional dentro dela, mas não um fantasma que assusta, um fantasma que a chama, que a inquieta, que a move, que a faz se questionar, que a faz sentir falta, que a faz desejar. Ele se torna inesquecível. E por que ele se torna inesquecível? Porque ele não ofereceu apenas prazer físico, ofereceu profundidade emocional. Porque não ofereceu apenas segurança, ofereceu intensidade. Porque não ofereceu apenas presença, ofereceu impacto. Porque não ofereceu apenas palavras, ofereceu verdade. Porque não ofereceu apenas toque, ofereceu significado. O homem perigoso desperta a mulher não só para ele, mas para partes dela mesma que nunca tinham sido acessadas. E essa é a verdadeira razão pela qual mulheres se excitam por homens perigosos, não pelo risco, mas pelo renascimento emocional que eles provocam, pelo fogo que reacendem, pela intensidade que devolvem, pela vida que trazem de volta. O perigo nunca esteve nele. O perigo sempre esteve no que ele desperta dentro dela. E isso, exatamente isso, é o que ninguém tem coragem de admitir em voz alta.